Shalom, irmãos. Eu estou gravando esse vídeo para falar a respeito da Páscoa. A Páscoa, o significado da palavra Páscoa é passagem. Reflete exatamente quando o povo de Israel foi ser liberto do Egito. E ao último sacrifício, ao último castigo de Deus, a morte do primogênito. E antes disso acontecer, antes do anjo da morte passar, o Senhor orientou que cada família pegasse um cordeiro de até 1 ano sem defeito, matasse, pegasse o sangue desse cordeiro, passasse nos umbrais da porta e comesse o cordeiro. A direção não era só pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. A direção também era se alimentar do cordeiro. Faz algum sentido para você? Relação a Jesus, a nova aliança. Então o nome Páscoa, se referindo ao Antigo Testamento, é isso, é o espírito da morte passando pela casa daquele que tinha a marca do sangue, daqueles que se alimentaram do cordeiro, dando a eles vida, dando a eles força. O sangue representa a libertação da morte, e o alimentar da carne do cordeiro representa força para continuar o caminho. O alimento, o se alimentar da carne do cordeiro, daria força para o povo israelita ir para o caminho que o Senhor estava mandando naquele momento. E hoje, a Páscoa representa uma libertação maior ainda. A Páscoa representa a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista viu a Jesus cheio do Espírito Santo, João Batista fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Então Deus, lá no Antigo Testamento, morreram-se todos os primogênitos para que o povo tivesse vida. Aqui no Novo Testamento, Deus mata o seu primogênito para que possam ter outros filhos. Então, de unigênito ele se torna o primogênito. Então, esse hoje é o sentido da nossa Páscoa. Não é o ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa é referência a uma deusa da fertilidade. O ovo de Páscoa e o coelho é referência a uma deusa da fertilidade, se não me engano, chamada Ostera, que naquela época as pessoas faziam todos os anos um culto a essa deusa e envolvia ovo, tirava ali a clara, a gema do ovo, escondia os ovos, envolvia o coelho, que é um animal que se procria muito rápido, e se envolvia essa deusa Ostera. Então, num interesse de se fazer uma junção das religiões, pegou a deusa Ostera, meteu ali no cristianismo, na época de Páscoa, para os cristãos daquela época, da igreja romana, que até hoje ainda é operante, ok? E também veio a Revolução Industrial dos Estados Unidos, a fabricação em massa do chocolate, e por uma influência americana comercial, colocou o chocolate. Então a Páscoa virou ovo, coelho e chocolate. Mas a Páscoa do cristão é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A morte e ressurreição, o ponto do cristianismo não é a morte, o ponto é a ressurreição, porque ele venceu a morte e o inferno. Ó morte, onde está os teus grilhões? Ó morte, então Jesus venceu a morte, ele foi até a morte e a venceu, e ressuscitou. Então nós temos aqui o sangue de Cristo que foi derramado, e nós temos o corpo de Cristo. Aí Jesus fala: esta é a nova aliança, o meu sangue derramado e o meu corpo. Então aquele que não beber do sangue, não comer do corpo, não será salvo. Então o sangue refere-se à nova aliança, e o corpo refere-se ao alimento que nós precisamos para continuar o caminho. Amém, irmãos? E para a nossa igreja, eu gostaria de dar uma direção como pastor. No domingo, você vai sentar à mesa com a sua família e vai falar o que é a Páscoa. Não deixe os seus filhos enganados nem um só minuto. Não se deixe ser enganado também nem um só minuto. Pastor, não posso dar um ovo de Páscoa, eu não posso dar chocolate? Pode. Amém?
mas você tem que deixar claro o que é a Páscoa para nós cristãos. Que Deus te abençoe, te enche de glória, em nome de Jesus.